Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos esperar aí entrar alguém pelo menos. Faz tempo, né, gente, que eu não fazia live aqui, né? Vamos lá, enquanto isso eu vou falando alguns assuntos aqui preliminares. Primeira coisa, quando eu gravei minha primeira live aqui, houve um rapaz que gentilmente estava salvando essas lives, eu nem sabia como é que salvava, e ele estava disponibilizando-as num canal lá do Telegram. E aí, inicialmente eu nem pensava em gravar essas lives e disponibilizá-las para depois vocês as verem. Mas aí eu decidi criar eu mesmo um canal e eu mesmo organizar lá para eu ter acesso àquilo lá, né? Porque eu não tinha, por exemplo, vocês estavam pedindo que eu colocasse lá temática, data, etc. Aí para eu ter mais liberdade, eu criei o próprio canal. Então eu peço a vocês que estão no outro canal que vocês entrem ali no link que eu disponibilizo na minha bio e que vocês cliquem ali que vocês acessarão agora o canal que eu criei, que eu tenho acesso lá para que eu possa é, mexer lá, organizar sem depender de ninguém. Eu agradeço aí ao Diego, né, que foi o rapaz que gentilmente estava fazendo isso. Mas para eu ter mais independência, se eu quiser mandar alguma coisa para vocês, etc, então tem esse novo canal lá. Então ao pessoal que está no outro canal, eu peço que vocês agora vão para esse outro canal que eu criei, né? Vocês podem ver, como eu disse, lá no link da bio. Segunda coisa, muitos de vocês têm me perguntado sobre o curso que eu pretendo ministrar em abril, sobre lógica. Eu posso antecipar algumas coisas. Primeiro, que vai ser em abril, como eu já falei. Segunda coisa, que vai ser um curso de introdução à lógica formal. E eu vou explicar no devido tempo por que eu acredito que é melhor que vocês sejam introduzidos à lógica por meio da lógica moderna formal e não por meio da lógica tradicional ou da lógica informal. Há discussões sobre isso entre os autores, mas eu vou explicar um pouquinho disso para vocês no decorrer da passagem do tempo. Mas, mesmo assim, o curso ele vai ter uma série de bônus. Então, lá eu vou tratar de assuntos de lógica tradicional, de assuntos de lógica informal. Então, alguns bônus que eu já pensei, né? Por exemplo, vai ter uma aula só de lógica das definições, que eu acho que é um assunto muito importante que não é tratado nos livros de lógica formal, de lógica moderna formal. Então, hoje, preparando essa live de hoje, daqui a pouco eu vou falar qual que é o tema. Aliás, eu já anunciei, né? Mas para quem está chegando agora, eu pretendo também, acho que seria interessante fazer uma aula falando sobre lógica e gramática, uma aula falando sobre teoria da argumentação, um pouco de falácias, e também falar um pouco sobre o Trivium também, porque já que eu tenho falado tanto sobre o Trivium, né, estimulado vocês a estudar lógica por conta da importância do Trivium, então acho que seria interessante também falar sobre o Trivium. Mas vamos finalmente ao assunto de hoje. Acho que já deu tempo aí de vocês entrarem, né? Hoje eu vou falar sobre dicas para o estudo da norma culta da língua portuguesa. Então eu resgatei aqui um texto antigo que eu escrevi, esse texto é de 2014. Na verdade, da forma que está aqui é de 2016, mas eu já tinha escrito boa parte dele em outras postagens de Facebook em 2014. E só antecipando uma coisa aqui também, gente. O professor Olavo de Carvalho, ele sempre fala, e isso é verdade, que qualquer opinião de um filósofo realmente, ela está conectada à própria filosofia da pessoa. Então, tudo que eu falo aqui nos stories com relação a vários assuntos que vocês me pedem opinião, na verdade, isso está em harmonia com vários pressupostos e com vários desenvolvimentos filosóficos que eu tenho. Há muitos anos, por exemplo, com relação à gramática, que eu venho desenvolvendo uma filosofia da gramática. Ela ainda está inacabada, tem muitas partes faltantes que eu preciso desenvolver. Afinal, eu tenho 34 anos, né, gente? Então, por vezes vocês ficam falando assim, porque o professor Nogueira tem a escola tomista, o professor Olavo tem um COF e tal, mas, pessoal, vejam a idade com que esses professores começaram a ministrar essas aulas, né? Então, assim, eu tenho o pé no chão, eu sei que ainda falta muita coisa para eu estudar, para eu desenvolver do meu próprio pensamento. O professor Olavo vive falando, por exemplo, que ele começou a ter uma filosofia dele mesmo com 46 anos, então tem um pouco de calma, né? Mas, enfim, eu vou ler esse texto aqui, vou fazendo alguns adendos aqui no decorrer da leitura, talvez seja melhor lê-lo do início ao fim e depois ir comentando algumas coisas.
E aí, finalmente, depois que eu comentar essa parte pré-reflexiva com relação à gramática, porque eu acho que não basta só eu falar assim, estude classes gramaticais, vejam essa gramática e tal. Eu acho que é importante fazer esse preâmbulo com relação ao estudo da gramática. Na verdade, eu confesso que eu gostaria de me deter muito mais sobre esse assunto, que me interessa muito. Eu já falei nos stories, por exemplo, que eu pretendo, a longo prazo, se Deus me permitir, eu gostaria muito de ter um curso sobre as 7 artes liberais. Na verdade, eu já falei para vocês nos stories também que eu acho que as artes precisam de uma reformulação de acordo com aquilo que foi desenvolvido no decorrer da história. Então, na verdade, não seriam essas 7 disciplinas tradicionais, teriam várias coisas para ajeitar ali. Mas futuramente eu gostaria de ter um curso de 7 artes liberais, e eu acharia muito interessante, eu nunca vi ninguém fazer isso, pegar cada uma dessas artes e fazer um estudo filosófico sobre elas. Então você introduzir as pessoas na filosofia por meio do estudo filosófico dessas artes liberais. Então, por exemplo, uma filosofia da gramática, uma filosofia da lógica, uma filosofia da retórica, da física, da matemática e assim por diante, da música. Então, vamos finalmente ao texto, né? A letra tá pequenininha aqui, eu vou ver se eu não me perco aqui, tô ficando velho, né? Já usava óculos desde criança, mas vamos lá. Há um grande paradoxo na gramática. A primeira gramática, que abarcava o sânscrito, criada por Panini, surgiu em um contexto religioso de sacralidade da língua. Para evitar a sua corrupção, a gramática foi criada para normatizá-la. Entretanto, a gramática não foi criada ex nihilo, ou seja, do nada. Obviamente, a oralidade que deu material bruto para que as normas existissem. A gramática tem a função de, ao mesmo tempo, normatizar, de diminuir as imprecisões da fala, a ponto de que a escrita possa ter uma utilidade científica, mas também ela tem de ser capaz de proporcionar ao falante a experiência comunicativa semelhante àquela de que ele é capaz na fala, no âmbito da oralidade. O grande problema nisso tudo, entretanto, é que naturalmente a fala é pública e os falantes, de modo geral, são analfabetos e não estão preocupados em fazer metafísica com seu idioma, mas apenas em pedir uma bebida a um garçom no bar. As mudanças que encontraremos no campo oral, principalmente em um país do tamanho do Brasil, com regionalismos de todo tipo, sempre serão dadas em uma velocidade muito superior àquela em que a norma culta é capaz de abarcá-las, cortando as arestas de inconsistências e de incongruências, harmonizando-as com a tradição. Esse paradoxo dá-se outrossim com o próprio mecanismo de registro da norma culta. Ao mesmo tempo em que ela se baseia nos grandes escritores, um grande escritor, além de não ser infalível, tornou-se grande justamente por ter aprendido a subverter as normas da língua em seu favor. A gramática, desde o nosso amigo Panini, baseia-se na lógica. Inclusive, os desenvolvimentos da lógica e da gramática podem ser traçados lado a lado. Na Idade Média, a gramática vinha acompanhada da lógica no trivium. No período moderno, a gramática de Port-Royal foi, na verdade, uma contraparte linguística à lógica de Port-Royal. E a linguística contemporânea é impensável sem os desenvolvimentos da lógica feitos a partir de Frege, de Whitehead e de Russell. A lógica, em geral, é normativa e não descritiva. A coisa não é tão simples porque, se ela não fosse também descritiva, ela pautaria o pensamento de quem? Importa ao lógico, principalmente, o raciocínio correto, e não como as pessoas pensam, até porque as pessoas, em geral, pensam de maneira equivocada. No entanto, a observação do uso da língua, feito pelos grandes escritores, é exatamente um processo descritivo em detrimento do normativo. Enfim, um grande problema da gramática é acasalar de maneira orgânica a normatividade com a descritividade. Essa tensão só pode ser solucionada com o processo natural de absorção do fenômeno oral pelos grandes escritores, mas nunca com decretos e com forçação de barra. Então, gente, qual é o paradoxo de que eu falo nesse texto? É o paradoxo de que a gramática ela tem uma dupla função e que é muito mal compreendida hoje em dia pelo pessoal de letras, pelos linguistas principalmente. A gramática ela é uma arte. E essa arte ela tem qual pretensão? Ao mesmo tempo em que ela tem de nos legar uma tradição literária, uma cultura literária, então eu tenho de pegar hoje um texto escrito ali no século XVI e compreendê-lo. Eu tenho de pegar um texto de qualquer século passado
em ter meios, mecanismos para que eu possa compreender esse texto. E ao mesmo tempo, a gramática tem de me dar meios para que eu, no meu contexto histórico que eu vivo hoje, eu consiga registrar os fatos sociais, os fatos históricos, etc., que eu vivo hoje, para gerações futuras. Então, por isso que a gramática, ao mesmo tempo em que ela tem de ter esse mecanismo de permanência de estruturas, a fim de que eu consiga resgatar aquilo do passado, ela também tem de se modificar e de evoluir para que ela consiga captar aquelas estruturas do presente. Isso não é só vocábulo, viu, gente? Isso também diz respeito a estruturas sintáticas, semânticas, pragmáticas, etc., a fim de que eu consiga legar o presente às gerações futuras. Então sempre tem esse mecanismo de paradoxal, né, de preservação e ao mesmo tempo de evolução, a fim de que eu compreenda realidades que estão no presente. Então, há críticas, por exemplo, a gramáticos que não dominam a linguística, né? Porque, por exemplo, se vocês procurarem alguns estudos linguísticos, eles visam a, por exemplo, eles olham alguns falantes da língua portuguesa e eles olham, por exemplo, que determinados falantes falam de determinado modo e cometem determinados erros. Aí o que o linguista faz? Ele tenta compreender por que os falantes estão cometendo determinado erro. E eles vão lá, tentam dar uma explicação, ou por meio da fonética, ou da fonologia, ou por meio de algum mecanismo cognitivo. Mas aí o que eles confundem? Eles pegam essa explicação, essa descrição de uma realidade, de falantes que cometem determinados tipos de erro, e confundem isso com a normatividade. Isso tem nada a ver com a normatividade. Aliás, o natural, o normal, é que a maior parte dos falantes não consiga falar a norma culta da língua. Isso é o normal, né? A maior parte das pessoas não estudam, não tem uma vida de estudos. E, se você voltar às origens da gramática, vocês verão que, por exemplo, lá na Índia, na verdade eu falo aqui do Panini, porque o Panini foi um dos principais a que a gente tem acesso mais ao desenvolvimento dele. Mas o Panini é do século IV. Se você for resgatar historicamente, você tem o Yaska no século V a.C. e até o Sakatayana no século IX, né? Isso no mundo oriental. No contexto oriental, a gramática surge no contexto religioso, como eu falei no texto, de você preservar aquelas estruturas, porque havia uma certa sacralidade atrelada ali àquelas estruturas da língua. Então, aqueles sacerdotes, aquelas pessoas ali da religião, viam que a língua estava se modificando com o tempo, perdendo algumas coisas, e eles quiseram normatizar isso. No contexto ocidental, gente, eu estou bocejando bastante hoje, né? Mas vamos lá. Eu até hoje não tinha feito isso nas lives, mas eu costumo bocejar bastante. Mas enfim, voltando. No contexto ocidental, a gente tem um outro contexto, né? No século V, a gramática surge ali no contexto da lógica. E lá pelo século II, com Dionísio Trácio, ele sistematiza algumas coisas ali dentro da escola alexandrina, mas num outro contexto, no contexto não ligado mais à lógica, mas no contexto de ele normatizar e de sistematizar algumas estruturas dos grandes poetas, né? Mas, enfim, durante toda a história vai ter essa dupla característica da gramática, tanto de você resgatar aquilo que foi feito e de sistematizar aquilo que foi feito pelos grandes escritores, mas ao mesmo tempo de você tentar normatizar em termos lógicos aquilo que existe na estrutura da língua, né? E como eu digo no texto também, é muito diferente, que as pessoas hoje em dia falam muito isso, né? É importante se comunicar. Ora, mas você se comunicar com um garçom num bar é diferente de você se comunicar e escrever um texto filosófico, né? um texto metafísico. Então, é importante se comunicar, mas as pessoas não param para pensar nisso, né? Que o nível de linguagem de que você precisa para você se comunicar com uma pessoa oralmente, até porque no campo da oralidade você tem entonação de voz, você tem gestos, você tem expressões faciais, tem uma série de coisas que a gente tenta reproduzir na escrita, mas que é difícil, né? Não é a mesma coisa da oralidade. Mas, então, é isso, né? A primeira coisa que precisa ser compreendida é essa dupla função da gramática. Eu tenho aqui separei aqui uns livros, né? Vejam aqui. Eu vou tentar aqui, agora, dar algumas indicações para vocês, né? Eu peguei aqui a minha biblioteca, fiz uma... É difícil, porque a minha biblioteca aqui é muito complicada aqui, o negócio, porque eu organizo de acordo com o espaço. Porque como já não tem mais espaço aqui,
Então eu vou de acordo com os tamanhos, tal, então não organizo nada por tema, nem por área do conhecimento, nem nada. Então eu tenho que sair caçando os livros, né, de memória. Então eu fui caçando aqui, talvez eu acho, tenho a impressão de que eu não esqueci nada importante, mas vamos lá. Eu vou dar algumas indicações aqui. E primeira coisa, né? Primeira coisa que precisa ser dita. Não basta apenas você decorar regras gramaticais e aprender essas regras. Sem uma boa cultura literária, você pode ser ter um ótimo conhecimento da gramática e mesmo assim ser um analfabeto funcional. Eu conheço casos desse tipo. Então é muito importante você ter uma riqueza de leitura. Então, eu vou indicar aqui para vocês. Tá aqui. Primeira coisa, né? Que eu sempre falo nos stories. É o seguinte. As pessoas me perguntam, Fábio, se eu ler Machado de Assis, se eu ler toda a obra do Padre Antônio Vieira, tal, eu vou conseguir dominar a gramática? Não vai. Enquanto você não pegar uma gramática e não estudar gramática, não sentar seu traseiro numa cadeira e resolver estudar gramática, você não vai aprender gramática. Por quê? Porque os autores literários, eu falo isso também no texto, um bom literato é aquele que se vale da língua da maneira que ele quer. Então ele dominou tanto aquilo que ele começa a criar suas próprias regras, ou se vale de certas coisas, e aí entra a licença poética, a fim de que ele consiga transmitir aquilo que ele quer no texto. E o objetivo de um romancista não é ele escrever um texto impecável gramaticalmente, ele contar uma história. Então entra isso também. Então, há uma diferença também entre autores literatos e não literatos, né? O professor Noguet, eu vou elogiá-lo muito aqui quando for falar da gramática dele. Ele certa feita falou dessa coisa dos autores não literatos, que eu fiquei muito feliz, porque só eu que falava dessas coisas, não vi ninguém falando sobre isso. E aí eu falei com ele, né? Eu falei assim, professor, se eu poderia indicar alguns autores não literatos para que as pessoas pudessem ler e desenvolver essa musicalidade da língua, né? E ele citou os seguintes autores: Euclides da Cunha, Carlos de Laet, Galvão de Souza e Joaquim Nabuco. Então ele citou esses 4 autores aí, né? Mas aí, certa feita, eu fiz uma pergunta ao professor Pachá e ao professor Rodrigo Gurgel. Inclusive eu indico aqui o canal do professor Rodrigo Gurgel, que tem muita coisa boa lá. Mas já falando que eu tenho divergências com ele, óbvias, né, em vários assuntos. Porque aqui é assim, né? Você indica um autor, uma pessoa, e a pessoa começa a pensar coisas da pessoa e vê que você está falando coisas que são contraditórias com o que o autor está dizendo e já quer usar contra você. Então fala assim, Fábio, porque... Igual o professor Lavo de Carvalho, né? Porque o professor Lavo de Carvalho falou isso, não sei o quê. E o Kiko, né? Eu sou obrigado a concordar com tudo porque eu indico um professor, etc. Então tem que falar isso aqui, né? Então, certa feita eu procurei o professor Pachá e falei assim, professor, o senhor poderia me dar uma lista de autores que, além de serem muito bons quanto ao conteúdo, eles também são exímios no domínio da gramática? E ele citou os seguintes autores: Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco, Virgílio Ferreira, Joaquim Passo d'Arcos, Machado de Assis, inclusive um autor que eu não pensaria em citar com relação ao domínio da gramática é o Machado de Assis. Eu sei que pode escandalizar algum de vocês, mas eu não acho ele um exímio gramático na forma... É claro que ele é um excelente escritor, um dos melhores escritores da língua portuguesa, mas não pelo seu domínio da gramática, mas pelo modo como ele expõe a história, como ele desenvolve um enredo, a profundidade dos personagens, mas não pelo domínio da gramática, né? Seria um autor que eu não citaria, mas o professor Pachá indicou. Coelho Neto, Simões Lopes Neto, Otto Lara Rezende, Fernando Sabino e Frei Luís de Souza. Esses foram os autores que o professor Pachá me recomendou depois que eu lhe fiz essa pergunta. O professor Rodrigo Gurgel citou 2, que é o padre Antônio Vieira e o padre Manuel Bernardes, né? O padre Manuel Bernardes eu comecei a ler, isso faz anos que eu perguntei para ele, comecei a ler depois dessa indicação do Rodrigo Gurgel e, nossa, excelente, gosto tudo que eu li até hoje. Ele tem um tratado da castidade, assim, primoroso, é um padre muito profundo, gosto muito de tudo que eu li até hoje do padre Manuel Bernardes, e escreve de forma excelente. Infelizmente tem muita coisa que a gente pega dele que está escrita assim com português arcaico, né?
você vai ler, assim, é mais fácil você ler coisas de inglês da época do que português, assim, impressionante. Mas assim, então, por exemplo, o Tratado da Castidade, eu tinha encontrado uma versão em PDF original, eu li assim, era ininteligível, assim. Eu tinha que ler assim, linha por linha várias vezes, porque não era só ortografia, enfim, era difícil de ler. Graças a Deus teve alguma editora cujo nome me escapa, peço perdão, que reeditou esse Tratado da Castidade. Nossa, primoroso, maravilhoso. Infelizmente não há mais obras do Padre Manuel Bernardes editadas assim para que a gente consiga encontrar com facilidade. Engraçado, o Padre Antônio Vieira também, depois dessas indicações, eu li pela primeira vez no meu segundo ano do ensino médio. Eu me lembro de que quando eu li, eu achei tudo muito chato, assim, as figuras de linguagem que ele usava, achava o estilo dele horroroso. E aí eu me empolguei assim de ler o Padre Antônio Vieira, relê-lo, né? Depois de todos esses anos, porque na época eu fiquei desanimado. E aí eu inclusive estou com um projeto agora, que lançaram recentemente as obras completas do Padre Antônio Vieira, eu estou com um projeto aí de lê-las completamente, né? Peguei aí um desses autores para lê-los, né? E também tem isso, gente. Gramática é um assunto que você vai estudar pelo resto da vida, você nunca vai parar de estudar isso. Então tá aí, né? Dê essas indicações literárias, porque não adianta você... As duas coisas são complementares, né? Nem você pegar uma gramática e decorar aquelas estruturas lá, e nem você ficar lendo literatura, boa literatura, achando que você vai aprender gramática por inspiração divina e iluminação divina. Não é isso. As duas coisas têm que ser casadas. E também percebam aqui também, gente, que a partir de tudo que eu falei até aqui, vejo que onde que entra, por exemplo, a função do aprendizado da gramática do latim, em tudo que eu falei aqui. Nada. Né? Não tem absolutamente nada a ver com uma coisa a ver com a outra. Inclusive, pelos argumentos que eu vejo por aí, vocês deveriam estudar, então, gramática do grego, né, também. Aliás, principalmente a gramática do grego, porque o Dionísio Trácio, a gramática dele, chamada Arte da Gramática, inclusive vocês encontram tradução aí para o português, para baixar. Acho que é uma dissertação de mestrado, salvo engano. Vocês encontram para baixar aí, vocês vão ver que a primeira sistematização que aparece aí da gramática, da vertente gramatical que vai influenciar todo o Ocidente, inclusive a gramática do português, que a primeira que surge é com Fernão de Oliveira no século XVI, vem da gramática grega. Então, pelos argumentos que eu vejo por aí, você deveria estudar a gramática do grego também. Mas enfim, vocês sempre me perguntam isso e eu não vou aprofundar nisso agora, porque já passou muito tempo e tem muita coisa aqui para mostrar para vocês. Mas enfim, vamos por partes aqui, né? Eu vou ver o que dá para ir indicando aqui aos poucos. Eu tentei organizar aqui por sessão, por exemplo, sessão de regência, sessão de gramática, sessão de livros que podem ajudar em dicas gramaticais. E deixa eu falar também aqui. Eu sempre indico, né, 3 sites muito bons que vocês podem consultar na internet. O primeiro deles é o sualingua.com.br, que é do professor Cláudio Moreno. Inclusive eu tinha esquecido aqui de separar aqui uns livros dele, que eu já vou indicar aqui. Espera aí. Ele tem outros livrinhos aqui, mas que não tá fácil de achar aqui. Eu tinha esquecido, ó. Ele tem essa coleção aqui em 4 volumes. Deixa eu mostrar aqui pra vocês só o primeiro deles aqui com a câmera invertida. Espera aí. Aqui, ó. Esse aqui, né? Aí tem o volume 1. Tem o volume 2. Tem o volume 3 e o volume 4. O professor Cláudio Moreno é um professor de que eu gosto muito, né? Ele é bem razoável nas coisas que ele escreve, porque tem aquele pessoal, tem isso também, né? Quando você vai estudar os gramáticos e procurar o pessoal que fala sobre gramática, tem aquele pessoal xiita maluco, né? Que fala assim, você não pode usar primeiramente, você não pode falar primeiramente, não sei o que, tem um pessoal malucão, né? E também tem aquele pessoal totalmente frouxo, né? Que assim, qualquer coisa é válida, não existe norma, tal. Então ele é uma pessoa assim que é ponderada, né? As coisas que ele escreve geralmente são bem razoáveis. Eu discordo não, meu Deus. Eu não me lembro de ter visto algo de que eu discordasse assim dele, assim, não consigo me lembrar. Geralmente tudo que eu leio dele eu acho ponderado e razoável.
Então o Bom Professor, inclusive, ele tem um curso, acho que é portuguesalvivo.com.br, acho que é isso, mas procurem aí, curso Gramática Cláudio Moreno. Ele tem um curso aí também muito bom de gramática, né? Por vezes vocês me pedem cursos aí online, ele tem um bom curso online. Então tem esse site solingua.com.br. Tem o José Maria da Costa, acho que é José Maria da Costa, que ele tem um Gramatigalhas, que também é um site muito bom, vou recomendar aqui também o material dele. E tem o Cyber Dúvidas da Língua Portuguesa, também, que tem muito material bom lá. Então tem esses 3 sites aí que vocês podem consultar, que são seguros, né? E muito bons. E cursos online tem o Parabéns Escrever na Língua Portuguesa, do professor Nogueira, tem o curso do professor Cláudio Moreno, e tem o curso do professor Pestana também, que é bom, e é um professor assim que ele lida com mais coisa de concurso e tudo, mas não tem nenhum problema em ele lidar com áreas de concurso. Depois eu vou falar aqui com ele quando eu for mencionar a gramática dele. Mas vamos lá finalmente às indicações, né? Eu sempre digo... Vamos lá. A imagem aqui vai estar invertida, mas eu vou ler aqui pra vocês. Eu acho que dá pra entender, né? Acho que dá pra entender se eu ler o nome aqui. Mas qualquer coisa, dependendo, depois eu coloco nos stories aí a foto de cada uma das indicações. Mas vamos lá. Eu sempre digo que um dos principais assuntos para você dominar em gramática... Aliás, vamos por ordem, né? Que aqui não existe um livro aqui só para isso. Primeira coisa que você tem que aprender, né? Quero estudar gramática. Tudo bem. Primeiro, que eu falei, tenha boas leituras. Primeira coisa, leia muito. Eu vou voltar a isso depois quando for falar, por exemplo, sobre ortografia. Primeira coisa, boas leituras. Segunda coisa, quero estudar gramática. Tudo bem, por onde você vai começar? Você vai começar pelas classes gramaticais. Em língua portuguesa, há 10 delas. Então, você tem que pegar uma gramática, né, e estudar lá o que é um substantivo, né, o que é um adjetivo, o que é um advérbio. E você tem que saber, numa frase, como detectar cada uma dessas palavras, como classificá-las, como fazer uma análise morfológica de cada uma delas. Né? Primeira coisa. Depois que você aprender isso, você tem de saber qual é a função sintática que essas palavras, dentro dessas classes, pode ocupar numa frase. Porque, por exemplo, como é que você vai saber pontuar sem saber sintaxe? É impossível. Impossível. Algumas coisas que dá para saber sem saber sintaxe, mas sem conhecer sintaxe é impossível. E há muita coisa que você tem de raciocinar sintaticamente. Então você tem que saber alguma coisa de sintaxe. Também daqui a pouco vou indicar algumas coisas. E uma coisa importantíssima, como eu estava dizendo, é o estudo da regência. Por quê? Porque a regência que vai te dar meios de você saber quando que um nome ou um verbo precisa de um determinado complemento e como que você vai conectar o verbo ou nome ao complemento. Por meio de quais preposições, assim por diante. Um dos erros, gente, que assim, esse erro é imperdoável em qualquer língua. Por quê? Se você escreve uma frase que precisa, por exemplo, tem um verbo que pede um complemento e você não colocou o complemento lá, a frase não faz sentido, né? E isso indica pouca leitura e completo desconhecimento da língua, da norma culta. E, sinceramente, pessoal, se vocês pegarem esses livros do pessoal conservador aí, hoje em dia, que já escreveram livros, a quase totalidade dessas pessoas cometem esse tipo de erro, o que é imperdoável, né? Mas vamos lá. Não há muitas coisas, infelizmente, em língua portuguesa com relação à regência. O que há? O principal material que a gente tem, isso aqui é obrigatório, gente. Isso aqui qualquer pessoa estudiosa da língua portuguesa tem de ter isso aqui na biblioteca. Que é o quê? O Dicionário Prático de Regência Verbal do Celso Luft. Esse aqui é de regência verbal e tem o de regência nominal. Né? Esses dicionários aqui são difíceis de você comprar e encontrar, infelizmente, mas do que eu vou oferecer aqui, do que eu conheço, ainda é o que há de mais acessível. E se vocês quiserem, dentro do que eu vou indicar dentro de regência, o que vocês deveriam comprar, indicaria esse material do Celso Luft, porque é um material bem completo. Ele é bem organizado, então para você encontrar os termos, né, os vocábulos aqui é muito fácil, né, estão em negrito e tudo mais, é bonitinho ali para você, visualmente, você encontrar os termos, as palavras. Enfim, é fácil de encontrar, é muito completo e
excelente, né? Excelente isso aqui. Isso aqui eu não sei como é que eu vivia antes de ter esses dicionários aqui, sinceramente. Mas vamos lá. Também tem os dicionários do Francisco Fernandes, né? Igualmente ele tem um dicionário de nomes e um de verbos. Esse aqui é de verbos, né? Esse aqui é o dele de verbos, Francisco Fernandes. E ele tem um de nomes, que é esse aqui, né? São dois bons dicionários também, né? Eu que trabalho com revisão, eu tenho que ter todo esse material aqui, porque por vezes tem informações que tem num dicionário e não tem no outro, etc. Mas vocês podem tranquilamente comprar só do Celso Luft. Até porque esses aqui do Francisco Fernandes são mais difíceis ainda de encontrar e são muito caros, né? Então, mas fica aí a opção para vocês. E ainda com relação à regência nominal, tem o Dicionário de Regência Nominal Portuguesa do Alfredo de Carvalho, que é um calhamaço. Vê quantas páginas tem aqui. 1116 páginas, esse aqui. Só de regência nominal, né? Regência nominal portuguesa. Que é muito bom também. Por vezes eu encontro muitas regências aqui nesse dicionário que eu não encontro nos outros materiais aqui que eu disse a vocês. Então, para assunto de regência, tem isso aqui, né? Que eu estou indicando para vocês. Que, como eu disse, sem saber regência, gente, infelizmente é impossível. É o principal assunto que vocês precisam saber ao dominar qualquer língua. Já que está mais fácil aqui, isso aqui eu deveria falar por último, mas já que está mais fácil aqui, hoje em dia as pessoas falam muito de estilística, né? E querem justificar qualquer coisa por estilística. Então, eu tenho mais material aqui. Aliás, eu tenho mais material de tudo que eu selecionei aqui, mas eu selecionei o que eu achei razoável assim, para indicar para vocês. E claro também que se eu estivesse falando de outros assuntos, por exemplo, de produção textual, ou de... Enfim, eu já teria dito... aliás, eu teria arrumado outro tipo de literatura dependendo do assunto. Então, como eu estou focado aqui na gramática, eu estou falando disso aqui. Aí, vamos lá, né? Esse aqui... eu deveria deixar por último, mas como está mais fácil aqui, né? Depois que você dominar a gramática, etc., a última coisa que você vai fazer é estudar a estilística. Isso aqui não é para você estudar de cara. O que tem em português? Não tem muita coisa de estilística. Tem esse livro aqui, Estilística da Língua Portuguesa, do Rodrigues Lapa. Eu confesso que eu não gosto muito do Rodrigues Lapa, viu? Não gosto muito. Tem umas coisas aqui, umas opções aqui que eu achei inaceitáveis. E tem uma Introdução à Estilística da Nilce Martins, que é esse livro aqui, né? Eu tenho outros materiais aqui de estilística, mas que eu acho que não... Enfim, se eu fizesse uma live só sobre estilística, provavelmente eu falaria de outros materiais, mas o que há de principal, o que a gente tem hoje em dia que dá para vocês comprarem, são esses dois livros aqui, que é a última coisa que você vai estudar depois que você aprender gramática, etc. Então isso aqui para os mais avançados, vocês podem ler isso aqui, viu? Até porque para você fazer certas escolhas na sua escrita, você precisa ter uma certa bagagem cultural, né, e literária. Você não vai sair. Como é que você vai optar por uma coisa ou outra? Qual o critério que você vai utilizar, né? Então vamos continuar aqui com as indicações. Tudo bem, vamos às gramáticas então. Vou separar já algumas aqui. Peraí. Deixa eu deixar algumas gramáticas aqui. Peraí. Tá. Deixa eu começar por essa aqui que eu adquiri no ano passado, quando eu estava estudando no MEC. Quando eu estava trabalhando no MEC. Porque no início do ano passado, o Carlos Nadalim me convidou para eu trabalhar na Secretaria de Alfabetização como revisor e redator. E aí eu aproveitei e aumentei a minha biblioteca e fui pesquisar mais, né? Eu já trabalhava com revisão de texto, já trabalhei para algumas editoras, né? Para a editora Loreto, editora Simonsen, Clássica Liber, meu clubinho literário, acho que é esse o nome da editora, meu clubinho literário, já trabalhei para algumas editoras. Então eu já tinha aqui um bom material aqui de língua, né? De gramática. Mas aí, por conta dessa responsabilidade, né, uma função pública e tudo mais, eu resolvi aprimorar aqui a minha biblioteca. E aí, eu descobri esse material aqui, gente, que eu gosto muito dessa gramática. Aliás, calma. Na verdade, era para ser
essa gramática aqui era para ser um conjunto de 3 tomos, né? Que é essa aqui, ó, a gramática do português da Fundação Calouste Gulbenkian, ou Gulbenkian, né? Não sei como é que se pronuncia isso. Eu tenho 2 tomos aqui, são vários autores, né? Que na verdade era esse projeto aqui, são 3 tomos, mas ainda eles não lançaram o terceiro tomo. Mas é uma gramática assim que eu acho excelente. Por quê? Porque ela é normativa, ela não deixa de ser normativa. A gente também tem isso, né? Existem vários, eu esqueci de falar isso, tem vários tipos de gramática. Tem gramática descritiva, gerativa, formal, histórica, universal, etc. Né? Obviamente que aqui eu estou falando da gramática normativa. Então, dependendo do tipo de gramática, do tipo de estudo gramatical que você quer empreender, você vai ter uma literatura diferente. Aqui eu estou falando da gramática normativa tradicional. Então tá, essa gramática do português aqui eu adquiri no ano passado, quando eu estava trabalhando no MEC, e ela é uma gramática muito completa, mas ela não é para iniciantes, porque ela é normativa, ela não deixa de ser normativa, mas ela traz muito conhecimento de linguística. Então ela trata com muita profundidade cada um dos assuntos aqui dentro da normatividade. Então é uma gramática assim, muito completa. Na época eu estava fazendo inclusive antes de entrar no assunto aqui das gramáticas, eu vou falar sobre isso. Na época eu estava estudando muito sobre colocação pronominal. Eu até descobri umas coisas que você não encontra nas gramáticas. Gente, também tem isso. Tem muita gente que me pergunta: Fábio, a live de hoje vai ser longa, mas tô nem aí, gente. Tem muita gente que me pergunta isso, né, Fábio? Qual gramática que eu uso? Olha, como eu trabalho com revisão e sou um estudioso de gramática, é um assunto de que eu gosto muito. Eu não lido só com uma gramática, é impossível. E isso vai ficar claro aqui no decorrer da live. Então, eu também pesquiso muito artigos, né, dissertações e teses sobre cada um dos assuntos. Então, por exemplo, teve muita coisa que eu descobri sobre colocação pronominal lendo outros livros e teses e dissertações, que eu não encontrava em gramáticas. Mas essa gramática do português aqui, ela tem um capítulo sensacional sobre colocação pronominal. E por falar sobre o assunto, vamos lá. Tem esse livrinho aqui do Odilon Soares Leme, só sobre colocação pronominal. E tem a Anne Shea, que eu acho que é a maior especialista hoje sobre o assunto, né? Ela escreveu tese, dissertação sobre isso. Ela tem um texto aqui, a colocação pronominal do século XIX, a língua literária brasileira, que é para quem quer se aprofundar sobre o assunto. E ela escreveu esse livro aqui que foi muito importante no meu domínio do assunto, que é a colocação pronominal do português brasileiro, a língua literária contemporânea. Né? E também nas minhas pesquisas sobre o assunto, eu encontrei um livrinho aqui, que tá até no plástico, de tão velho ele, né? Até deixar aqui o lenço umedecido aqui para limpar a mão depois, porque caindo aos pedaços ele aqui, né? Um livro aqui, Colocação de Pronomes, do Cândido de Figueiredo. Aqui o nariz já começa. Esse aqui, ó. Que é um livro, olha, ele foi publicado aqui em 1928. Eu gosto muito do Cândido de Figueiredo, vou aproveitar também antes de ir para as gramáticas, para você também indicar aqui uma coleção dele. Ele tem muitos livros muito bons sobre língua portuguesa, viu? Se vocês quiserem, é um bom autor. Acabei de lembrar que eu esqueci um bando de coisa aí. Que eu tenho muita coisa só digitalmente, que eu não tenho física, né? Mas, enfim, fica para indicações futuras. Mas, enfim, aí eu ressuscitei esse livro aqui do Cândido de Figueiredo, né? Da década de 20. E estudei uma série de coisas para escrever do modo como eu escrevo hoje, por exemplo, no uso da colocação pronominal. Que é um assunto, assim, que é riquíssimo, né? Aí vocês me digam, por exemplo, se eu for estudar o latim, o que estudar o latim vai me ajudar em colocar os pronomes? O que estudar o latim vai me ajudar em eu saber a regência dos nomes e dos verbos em português? Nada, né? E virgulação também, que daqui a pouco eu vou falar de virgulação. Nada também. Então, enfim, né?
Então eu indiquei essa gramática aqui do português, né? Indiquei alguns livros aqui de colocação pronominal, que é um assunto importante dentro do domínio da norma culta da língua portuguesa. E vamos às gramáticas. Eu falei do Fernando Pestana, ele tem uma gramática, a gramática para concursos públicos. É uma boa gramática, viu? Eu tinha preconceito com relação a esse material de concurso público e tudo mais, mas é uma boa gramática. E o Fernando Pestana, ele é muito bom, viu? E eu gosto muito de autores que eles fazem um apanhado da literatura e que eles não dizem simplesmente, é assim e acabou, quando há outras perspectivas, né? O Fernando Pestana, ele dá esse apanhado, né? Então é um autor muito bom. Inclusive, por exemplo, há uma possibilidade de virgulação. O Cláudio Moreno fala sobre isso, de você... o Sacconi também fala disso. O Sacconi, depois eu falo do Sacconi. Há a possibilidade de você dividir, em circunstâncias muito específicas, sujeito e verbo em língua portuguesa, né? Parece um pecado, mas existem possibilidades dentro de estilística e dentro da gramática, de modo geral, de você fazer isso. O Pestana, por exemplo, ele entra nesse mérito, coisa que você raramente encontra autores mencionando isso, né? Então, inclusive o Pestana, como eu já falei, ele tem um curso de português, né, para concursos, que é um bom curso. Eu não cheguei a ver todas as aulas, mas o pouco do que eu pude ver é muito bom. Então, o Fernando Pestana é uma boa referência aí. A gramática do Noguet, olha, eu tenho muitas discordâncias com o professor Noguet, porque ele é o tradicionalista, eu não sou. Em termos de teologia, eu discordo de praticamente tudo que ele fala, né? Quase tudo que ele fala sobre catolicismo, eu discordo dele. Mas há outros assuntos, por exemplo, quando ele fala de gramática, é impressionante, porque antes de ele lançar essa gramática, que é a primeira edição, deixa eu ver de quando que é, 2015, antes de ele lançar essa gramática aqui, ele tinha um curso, né, que até hoje vocês podem ter acesso a esse curso, para bem escrever na língua portuguesa, que eu fiz esse curso dele e eu fiquei impressionado com as primeiras aulas, porque assim, eu tinha uma série de pensamentos e concepções sobre a gramática que eu não via ninguém falando sobre isso. Eu achava assim, às vezes eu até pensava, será que eu tô maluco? Só eu falando essas coisas, não via mais ninguém falando sobre isso. E aí nas primeiras aulas, assim, ele falou tudo o que eu pensava, por exemplo, com relação à lógica e à gramática. Então as coisas que ele fala sobre gramática, eu concordo com tudo, assim, impecável, né? Então, o professor Noguet, ele tem uma vantagem com relação às outras gramáticas. Primeiro, ele conhece lógica, coisa que os outros gramáticos desconhecem completamente. E ele tem uma boa base filosófica para que ele trate para que ele possa tratar de alguns temas ali com certa profundidade, sem cair em certos erros que outros gramáticos caem. Então é uma excelente gramática, porque é a única que eu conheço que parte de uma concepção correta acerca do que vem a ser a gramática. E é uma gramática que está muito em conta, você consegue encontrá-la por bons preços, né? Então, assim, se vocês querem uma gramática para o iniciante, é muito boa, mas, por exemplo, por realizações ter torná-la muito barata, uma desvantagem é que, por exemplo, eu acho ela muito ruim na diagramação, né? Então, para você aqui estudá-la, que eu acho, assim, eu não acho muito boa visualmente para você estudá-la, né? Mas isso é algo pessoal meu, né? Vai ver que para alguém aí. Então, por vezes, muitos de vocês me pedem isso, né? Uma gramática, assim, como se houvesse uma objetividade, né? Para eu julgar o que essa é a gramática que vocês têm de estudar. Na verdade, não, é uma série de critérios. Um dos critérios que você pode utilizar é precisamente esse, da questão de a gramática ser visualmente confortável, né? Mas é que você encontra os assuntos facilmente na gramática, que o sumário aqui é bem completo, né? Ele não tem um bom índice, aliás, não tem um índice remissivo aqui no final, mas o sumário aqui dá para você encontrar muito bom, de forma muito boa aqui os assuntos aqui no decorrer da gramática. Mas, por exemplo, algo que o professor Noguet faz que eu não gosto, que eu já falei. Ele é estilo Napoleão Mendes de Almeida, assim. Então, daqui a pouco vamos falar do... Aliás, pronto. O próximo vai ser o Napoleão Mendes de Almeida. Então, o professor Noguet, ele faz algo que eu não gosto de jeito nenhum nos gramáticos, naqueles que escrevem sobre português. Que ele é taxativo sobre coisas sobre as quais ele não deveria ser taxativo. Então, por vezes ele fala alguma coisa, desse jeito, tem que ser assim e tal, e você vai ver diversos outros autores que falam que não é assim. O ideal para mim é um autor que ele apresenta
o quadro geral ali das opções dentro da gramática normativa e que ele apresenta a própria opção dele e já justifica. Mas falando, olha, mas existem outras opções. Então aqueles autores que são muito taxativos sobre algo sobre os quais, o qual eles não deveriam ser taxativos, eu não gosto muito. Então o Nogueira ele peca por isso, né? Mas assim, se você escolher essa gramática aqui e quiser segui-la, né, tudo que ele fala aqui você vai escrever de forma correta, gramaticalmente. Mas você não vai ter condições, por exemplo, para chegar na escrita de alguém e condenar alguma coisa. Você vai ter que pesquisar se algum autor tem um determinado posicionamento diferente do professor Nogueira, né? Então, já que eu falei do Napoleão Mendes de Almeida, aqui entra a tradicional gramática do Napoleão Mendes de Almeida, né? O pessoal mais conservador, né, mais tradicional, tal, e assim, eu acho que eles não têm conhecimento realmente de gramática para falar isso, né? Eles falam, não, porque o Napoleão Mendes de Almeida, não sei o que, mas olha, é uma boa gramática? Mas tem muita coisa melhor do que o Napoleão Mendes de Almeida, né? Ele é muito criticado e com razão por não ter um profundo conhecimento de linguística. Tá aí um autor melhor do que a gramática do Napoleão Mendes de Almeida. Eu indico para vocês. Peraí. Aqui, o dicionário de questões vernáculas dele. Esse dicionário vocês conseguem encontrar numa versão digital, né? Inclusive eu tinha numa versão antiga dele digital, mas aí eu tinha visto um autor argumentando uma coisa, citando esse dicionário. Fui procurar na versão digital que eu tinha e não tinha um verbete. Aí eu descobri que tinha essa versão aqui que é mais completa e muito maior do que aquela que vocês encontram digitalmente. Mas é difícil de encontrar, infelizmente, né? Esse dicionário de questões vernáculas aqui é sensacional, excelente. Eu acho melhor do que a gramática do Napoleão Mendes de Almeida. Mas mesma coisa, ele aqui é taxativo sobre muita coisa. Por exemplo, né? O pronome, eu já falei sobre isso nos stories. O pronome mesmo como pronome pessoal. Ele aqui destrói, assim, nossa. Você termina de ler, se você alguma vez na vida utilizou o pronome mesmo com essa função, você fala, meu Deus, vou me matar, né? Minha vida acabou, porque ele destrói, assim. Eu acho ele muito engraçado, porque o Napoleão Mendes de Almeida parece que ele tá o tempo todo mal-humorado, entendeu? Ele parece aquele sujeito, sabe, que lê o texto assim já, tipo, procurando alguma coisa assim tal, e que já fala, você errou, e vai lá e destrói a pessoa tal. Mas eu acho isso muito engraçado, né, nele. Mas é excelente também, né? O autor referência tem uma excelente gramática latina. A gramática dele do latim é muito melhor do que a gramática dele do português. Mas é um autor aí que você pode usar tranquilamente. Mas sabendo disso, né? Calma, meu filho. O que eu acho da gramática do Celso Cunha? É o próximo aqui, calma. Tá com pressa? Vamos chegar lá, né? Daqui até amanhã eu termino as indicações aqui, né? Hoje eu não vou quebrar essa live não, vocês que se virem. Tem muita coisa aqui, né? E olha que eu já deixei de falar de um tantão de coisa aqui. Tá, vamos lá. Napoleão Mendes de Almeida, falei dele aqui. Vamos lá, já que o colega aqui, o Iveson Alves, falou, vamos falar aqui do Celso Cunha, né? Eu tenho essa edição antiga, né, que eu prefiro, inclusive eu nunca comprei a edição nova, porque como aqui está na antiga reforma ortográfica, é uma das poucas referências que eu tenho antes da reforma. Né? Quase todas as outras gramáticas que eu tenho aqui já é de novo já é em conformidade com o novo acordo. Então eu preferi ficar com essa aqui. E essa gramática aqui, ela olha, durante muitos anos ela foi a minha gramática referência. Você vê, quando que eu comprei isso aqui? 2001. Né? Eu tenho essa gramática aqui desde 2001. Que eu comprei assim, no ano que nessa edição foi lançada, né? E eu me lembro de que um professor meu, eu não sei se ainda é assim hoje em dia, um professor meu no ensino médio, ele falou assim, olha, na maior parte das bancas, principalmente no CESP, se você utilizar o Celso Cunha e o Lindley Sintra, acabou a discussão, eles aceitam automaticamente. Essa autoridade que eles têm é uma boa gramática. Visualmente é excelente, assim, é uma gramática muito confortável de você estudar, mas tem aquela coisa, o Celso Cunha... Caiu coisa aqui no chão aqui. Eita, pô, pera aí. Por falar nisso, eu tinha esquecido do Cândido de Figueiredo, mas depois eu volto dele aqui, um negócio que eu ia indicar. Tá. O Celso Cunha, ele tem um problema, né? Ele é o oposto do Napoleão Mendes de Almeida e do Nogueira. Então, por vezes, você espera um posicionamento fechado dele, falar só, isso é errado, isso é certo, e ele fica ali, entendeu?
naquela, ele não é tão taxativo assim. Então, por vezes, isso incomoda, né? Às vezes você tá lendo esperando ali que ele fale, tá, beleza, isso é certo ou errado. Ele não, ele fica ali e tal. Mas é uma excelente gramática. Se você apegar para estudar, é uma ótima referência. Inclusive, durante muitos anos, eu indicava o Celso Cunha para quem quer estudar gramática. É uma excelente gramática. Mas não é muito barata também, não. É bem carinha. Tá, peraí. Caiu outra coisa no chão aqui. Eu tinha falado do Cândido de Figueiredo, né? Ele tem aqui 3 volumes aqui. Esse aqui também eu vou ter que passar um lenço umedecido depois. Esse aqui é de quando? De que ano? Não é tão antigo não, só que tá destruído mesmo. É da década de 40, o outro é década de 20, né? O mais antigo aqui é de 1942. Tá, essas lições práticas da língua portuguesa, do Cândido de Figueiredo. São 3 volumes esse aqui. E na verdade ele tem vários textos aí, mas como o pessoal da estante virtual mete a mão nesses livros raros, né? Então eu não tive dinheiro para adquirir muito material dele, mas eu gosto muito dele. E esses livros e essas lições práticas aqui servem como aqueles livrinhos de recomendações de gramática, etc, né? Então ele vai aqui comentando alguns erros que as pessoas cometem e tal. É uma boa coleção. Eu gosto do Cândido de Figueiredo, né? Ele é o mesmo cara lá da colocação pronominal que eu mencionei, né? Que foi um achado que eu descobri. Então, tá. Vamos continuar com as gramáticas. Tem um Segala, né? Tem essa gramática dele aqui, ó. A novíssima gramática da língua portuguesa. Eu confesso que eu não gosto muito dela, né? Eu acho ele bem superficial. Na verdade, tem uma cara assim de gramática de ensino médio, sabe? Tem exercíciozinho, não sei o quê. Eu confesso que eu não gosto muito dele, mas eu já vi professores elogiando, assim, falando que... Eu já vi professoras confiáveis, assim, dizendo que para elas a melhor gramática, assim, a mais acessível é a do Segalo e tudo mais. Talvez seja bom para uma pessoa muito iniciante, né? Visualmente é uma boa gramática. Eu não me lembro de como que tá a questão de preço do Segala. Mas melhor do que a gramática do Segala, assim como Napoleão Mendes de Almeida, é esse dicionário de dificuldades da língua portuguesa, né? Que aqui ele vai falar de tem vários verbetes aqui, né? Então é importante, né, esses livros de dificuldades, porque são essas dificuldades que a gente vai ter no dia a dia na medida que a gente for escrever, etc, né? Mas o Segala também é uma alternativa, né? Embora eu não goste muito do Segala, pelo menos da gramática dele. Agora tem o Sacconi, né? É impossível, gente, me falar do Sacconi sem eu me lembrar do professor Olavo de Carvalho, né? Porque ele ficava brincando, né? Quando ele citava aquele pessoal que ficava criticando ele, que não dominava gramática, ele falava, ai, meu Sacconi! Eu achava engraçado, né? Tem aqui o Sacconi. Olha, eu gosto muito dessa gramática, viu? Assim, ela também é bem estilo assim, você visualmente é muito boa, porque assim, bem, parece estilo ensino médio, mas ela é muito boa, muito boa. E o que mais me agrada no Sacconi, aqui dentro da gramática dele, é a seção de virgulação. A seção de vírgulas, assim, eu vivo consultando, né? Quando eu tenho quero tirar alguma dúvida com relação a alguma coisa de virgulação, eu vou na seção aqui do Sacconi, que eu acho excelente, muito bem esquematizada, bastante completa. Mas é difícil de achar, viu, gente? Isso aqui eu tive de comprar num sebo, assim, eu paguei uma nota para encontrar isso aqui. E o Sacconi, ele também tem um livrinho, mas que eu não tenho fisicamente, que é o Não Erre Mais, que também é um bom livro, assim, para você tirar algumas dúvidas de gramática, né? Mas o Sacconi tá aí uma boa, viu? Seria uma boa indicação também, que eu indicaria para quem quer estudar gramática. Como eu falei, visualmente é muito bom, e ele tem principalmente a parte de vírgulas aqui. Também tem uma parte de locuções, que ele é bastante completo aqui, na citação de locuções. Mas enfim, ele é bem completo em muitas coisas em que as outras gramáticas não são, né? Tem o Rocha Lima. Eu confesso que eu comprei também essa gramática, porque eu a tinha na versão digital, mas eu não a consultava muito, né? E aí eu resolvi comprá-la quando eu trabalhei no MEC. Mas eu confesso que eu não cheguei a estudá-la com muita profundidade, né?
A Dani, que é a minha namorada, que é formada em letras, ela tinha essa aqui, física, e ela não gostava muito do Rocha Lima, não. E eu confio nela. Então, eu também nunca me... Assim, o pouco que eu pude ver também, eu acho ele bem superficial. Então, eu não recomendaria muito o Rocha Lima, não, né? Ó, gente, eu tenho muito mais gramática do que eu vou mencionar aqui, viu? Mas eu fiz uma seleção aqui. Por exemplo, tem o Silveira Bueno. Deixa eu lembrar aqui mais aqui. Ah, e claro, também tem aquelas gramáticas que os linguistas lançaram, mas que não são normativas, assim. Pelo menos o objetivo principal não é essa. Então eu ignorei todo mundo. Ou gramáticas que não sejam primordialmente normativas, né? Mas eu tenho muito material aqui de gramática, não é só isso não. Tem o famoso Bechara, né? O que eu acho do Bechara? Aliás, deixa eu pegar aqui também o livrinho dele. Ele tem esse livrinho aqui, Gramática Fácil, que é um resumão da moderna gramática portuguesa dele, né? Eu gosto mais desse Gramática Fácil porque é melhor organizado, né? E assim, é algo para você encontrar melhor os assuntos, assim. Mas por falar nisso, né? Qual que é o problema do Bechara? Algumas coisas. Primeiro, essa gramática aqui é horrorosa para você encontrar os assuntos. Por quê? Porque não tem um bom índice remissivo, né? E o Bechara, ele vai falando sobre os assuntos assim de forma espalhada na gramática, né? Na verdade, essa versão que eu tenho aqui é a 37ª edição. No final do ano passado ele lançou a 39ª. E eu vi fazendo muita propaganda, né, sobre a gramática, mas eu li uns comentários do pessoal comentando e falei assim, eu vou comprar isso não, né? Até que não tava cara a gramática não, mas, né, eu falei, vou ficar com essa aqui mesmo. Então o principal problema do Bechara é esse, de que ele é desorganizado, né, e parece que ele não resolveu isso na nova versão dele. Mas assim, é um gramático bastante completo, né? E ele também ele é meio da linha do Celso Cunha, mas não que ele não se pronuncie sobre os assuntos, mas que ele é meio... ele aceita meio tudo também, sabe? Ele não é muito... ele tá mais pro oposto do Napoleão Mendes de Almeida, digamos assim. Então, mas assim, é o maior gramático vivo que a gente tem, né, gente? Então, o que eu posso falar do Bechara? Né? Mas assim, como eu falei, eu acho uma gramática ruim para você que for estudar por causa da exposição dele dos assuntos, né? Porque é difícil você encontrar os assuntos aqui. Mas tá aí. Por falar no Bechara, eu esqueci, gente, de... vamos lá, né? Vamos lá. Eu, antes de falar sobre os textos de gramática propriamente, eu fiz uma breve reflexão sobre a gramática. Então também eu separei aqui alguns livros para que vocês tenham alguma ideia ali sobre a gramática. Na verdade, isso não diz propriamente o estudo da gramática, mas eu acho que é importante vocês saberem alguma coisa, né, sobre o desenvolvimento da arte da gramática na língua portuguesa, no Brasil. Então eu separei aqui alguns livros, né, para quem quer estudar um pouco disso aqui também. Haveria muito mais. Ixi, gente, 1 hora... tem limite nesse negócio aqui? Ixi, peraí que eu vou encerrar e vou começar outra, gente, peraí.